Hey guys, what's up? Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de uma estrutura que é muito usada no inglês. É usada no dia a dia, que é o simple present. Simple present. Essa estrutura é usada para falar de habits, routine and facts. Ou seja, hábitos que as pessoas têm, digamos assim, rotina e fatos em geral, ok? Então vamos começar pelo afirmativo, pela estrutura do afirmativo. Então eu tenho dois exemplos aqui para afirmativo. O primeiro, he works from Monday to Friday. He works from Monday to Friday. Ou seja, ele trabalha de segunda a sexta. Uma observação muito importante, pessoal. He works from Monday to Friday. Então aqui eu acrescentei S no verbo, porque eu estou usando he. No afirmativo, quando eu uso os sujeitos he, she e it, eu acrescento S no verbo. Mas depois no final do vídeo eu vou reforçar isso mais, ok? O outro exemplo. We have two dogs. We have two dogs. Ou seja, nós temos dois cachorros. Isso é o quê? Isso é um fato. Fact. O primeiro exemplo, he works from Monday to Friday, é o quê? É sobre a rotina dele. Entendeu? Ok. Lembrando que se aqui fosse she ou he, por exemplo, seria he ou she has two dogs. Ok? Porque o have, quando é he, she, it, muda para has. Mas na grande maioria dos verbos é só acrescentar o S. Ok? Vamos ver o negativo agora. Negativo. He doesn't work on Saturdays. He doesn't work on Saturdays. Ou seja, ele não trabalha aos sábados. Uma observação importante. Doesn't work. Então, no negativo, eu não usei o S aqui no verbo. Tá? Por quê? Porque a regra de usar o S no verbo para recheat é só para frases afirmativas. Aqui, como é negativa, eu uso o verbo normal, work. Doesn't work. He doesn't work on Saturdays. Lembrando que doesn't é a abreviação de does e not. Então, does com not, a abreviação é doesn't. Ok? Outro exemplo. We don't have cats. We don't have cats. Ok? Don't, abreviação de do not. Do not, don't. Ok? Então, he, she, it no negativo doesn't. Para os outros, I, you e they don't. Ok? Then we have the interrogative form. Aí a gente tem também a forma interrogativa. Does he work on weekends? Does he work on weekends? Ele trabalha nos finais de semana? É isso que eu estou perguntando. E o auxiliar para pergunta, para he, she, it, é o does. Okay? Does he work on weekends? E o does não tem tradução. Ele é só para mostrar que essa pergunta está no simple present. A função dele é mostrar o tempo verbal da pergunta, ou seja, o tempo verbal da pergunta que é o simple present. E isso está identificado aqui no uso do does. O segundo exemplo. Do you have any pet? Do you have any pet? Então aqui eu estou perguntando se você ou vocês, o you pode ser você ou vocês, tem animal de estimação, né? Pet, de animal de estimação. E aqui no caso eu usei o auxiliar do, porque eu usei o sujeito you. Então does é para he, she, it, do para os outros. Ok? E no interrogativo também, ó, does he work? E não works, porque works é só aqui. O S no verbo é só para afirmativo he, she, it.
E aí eu tenho isso reforçado aqui embaixo, ó. In affirmative, for he, she, it, add s to the verb. Ou seja, em frases afirmativas usando o he, o she e o it, eu acrescento o s no verbo. Ok? Existem umas regrinhas aí sobre a conjugação do verbo para he, she, it no afirmativo, porque alguns verbos I, E, S, né? Por exemplo, study, studies. She studies science, for example. Né? Por exemplo, aí o studies ele é com I, E, S. E aí você tira o Y fora. Enfim, tem umas regrinhas aí com relação a isso. Mas, no geral, a regra é essa. Tem que ter S no verbo para he, she, it afirmativo. Aqui sobre o negativo. Ó. In negative, for he, she, it, use doesn't. Então, no negativo para he, she, it, a gente usa doesn't, que é a contraction, né, a abreviação de does not. E para for I, you, we, they, use don't. Né? Ou seja, para I, para os sujeitos, para os pronomes I, you, we, they, a gente usa don't, que é a abreviação de do not no negativo, tá? E para o interrogativo, does para he, she e it, do para os outros, para I, you, we e they, ok? Então aqui foi um apanhado geral aí as principais informações sobre o Simple Present. Escrevam frases, tanto no afirmativo, negativo e interrogativo para praticar. Se tiver pergunta, pode comentar aí no vídeo que depois eu respondo. Compartilhem o vídeo, compartilhem nas redes sociais de vocês para que essa informação sobre o uso do Simple Present chegue para mais pessoas que também precisam entender melhor o Simple Present. Compartilhe com amigos, curta o vídeo, ok? E me sigam no Instagram, Teacher Joseph Inglês. Esse é meu Instagram, Teacher Joseph Inglês. Lá eu também posto conteúdos de inglês, dicas, curiosidades do idioma, frases, expressões e vídeos também, mas outros vídeos, né? Os vídeos do YouTube são diferentes dos vídeos que eu publico no Instagram. Ok, guys? Então é isso por hoje. Thanks for watching. Bye bye.